Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa unidade 2 do nosso material sobre missões e evangelização. Espero que você tenha lido um pouco mais e um pouco melhor sobre a nossa unidade 1. Espero que você tenha ouvido as nossas conversas e reflexões sobre o tema da unidade 1, que você possa estar usando dessa oportunidade para estar aprendendo um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre um tema tão importante para a história da igreja, para a vida da igreja e para o chamado que todos nós recebemos do Senhor. Então sejam todos bem-vindos à unidade 2. E na unidade 2 desse nosso material Missões e Evangelização, nós vamos falar sobre a história da missão cristã. É óbvio que, num panorama geral, nós não temos nem tempo, nem material suficiente para uma análise da história da missão cristã de uma forma exaustiva. Mas podemos oferecer pelo menos alguns textos, alguns conteúdos que podem ajudar, nos acompanhar nessa nossa conversa, nessa nossa aula, nessa nossa reflexão. Queria enfatizar também com você que, além do material apostilado que você recebe, você também tem a sugestão de leituras complementares que podem favorecer, podem ajudar muito no entendimento deste assunto, ok? Então sejam todos bem-vindos. Vamos então falar sobre a história da missão cristã num panorama geral. Então nessa unidade nós vamos ter um panorama sobre a história da missão cristã, porque essa missão tem história, o grande século das missões cristãs, falar um pouquinho mais sobre missão integral nos seus aspectos gerais e missão cristã na América Latina, aonde nós estamos inseridos, né? Então, a história da missão cristã, a gente ainda colocou esse título, né? A história da missão cristã, porque essa missão tem histórias. E eu quero começar dizendo que sem a missão, a história nada mais é do que a história humana, cujo progresso consiste, na melhor das hipóteses, na intensificação de sua catástrofe. Mas se sabemos da vinda do reino, não podemos nos alegrar com a promessa sem proclamá-la. O Senhor está perto. Este é o parágrafo que vai nos nortear nesse assunto sobre a história da missão cristã. Eu queria que você, então, que está com o material em mãos, abrisse o seu material e nos acompanhasse. Pelo menos em alguns aspectos nós vamos apontar aqui, vamos citar. A gente vai conversando um pouquinho em cima desses parágrafos, né? Mas a leitura mesmo deve ser feita e acompanhada no material. Nós sabemos do chamado da grande comissão, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E a gente quer pontuar dizendo que há poucos textos bíblicos tão conhecidos e citados quanto esse, que frequentemente é denominado de a grande comissão. O problema é que não basta a gente saber, decorar, não basta a gente citar, conhecer, se a gente não está vivendo, se a gente não tem o compromisso de vivê-lo. Ao longo dos séculos, essas palavras de Jesus têm inspirado milhões de crentes, de cristãos, a levar o Evangelho aos lugares mais remotos da terra. Uns têm dado dinheiro, outros têm dado a vida. Uns foram bem recebidos, outros morreram como mártires nas mãos daqueles que esperavam evangelizar. E é este assunto, e é dessa maneira que a gente vai observando como é que vai sendo construída essa história da missão cristã. A história da missão cristã começa com um grande mandamento do Senhor. Começa com Ele nos chamando para a sua grande obra, para a sua grande missão. E aí muitas pessoas, e graças a Deus pela vida dessas pessoas, muitas se envolveram nesse chamado, muitas obedeceram a esse chamado. E num compromisso de vida, se entregaram a este chamado no cumprimento da missão do Senhor. Por isso a história da missão cristã tem momentos belíssimos registrados, também tem momentos muito dolorosos, muito difíceis, de perseguição, de morte, de luta. Mas de toda maneira, são homens e mulheres que entenderam o chamado de Cristo em suas vidas e não pensaram duas vezes. Entregaram as suas vidas, mais ou menos naquela proposta do capítulo 6 de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E essas pessoas foram
E muitos de nós se encantam hoje com as leituras que fazemos nas biografias de muitos desses chamados heróis da fé, de grandes missionários do Senhor, de grandes evangelistas do Senhor, que transformaram suas gerações, que transformaram a sociedade onde estavam inseridos. Uma coisa pode ser dita de forma muito clara: a sociedade onde estes homens e mulheres estavam inseridas foram desafiadas pela palavra do Senhor e foram transformadas em comunidades melhores, porque o amor do Senhor foi pregado, o testemunho de vida foi sendo expandido, e a gente tem, na história da missão, relatos incríveis de transformações de vidas, de famílias, de grupos, de sociedade. A missão, a história da missão cristã, especialmente naquilo que se lê nas biografias, é perceptível a transformação que a sociedade recebeu. E o empenho dessas pessoas, muitas delas dando a sua própria vida para que este evangelho, este precioso evangelho, essa preciosa semente, chegasse num rincão mais à frente, num coração mais à frente. A história da missão fala disso. A história da missão fala do comprometimento, da entrega de pessoas que obedeceram à palavra do Senhor. E nós podemos citar aqui que, em obediência a essas palavras, igrejas têm sido estabelecidas, escolas, hospitais têm sido construídos, injustiças desfeitas, mulheres oprimidas por tradições ancestrais libertas. Como também se tem ensinado milhões de pessoas a melhorar suas criações, a cuidar de sua saúde, de sua higiene e a ler. Muitos idiomas que só existiam em forma oral têm sido transcritos. Se essa fosse toda a história, teríamos razões de sobra para nos gloriarmos e nos orgulharmos. Mas existe também o outro lado. Ao longo dos séculos e até o dia de hoje, muitos cristãos fizeram uso, e ainda, infelizmente, o fazem, das palavras de Jesus para propósitos imperialistas ou lucrativos. Cristãos que, tomando o mandato missionário como índice de sua própria superioridade, e com esse sentido de superioridade, têm destruído culturas e civilizações, estabelecido e defendido regimes despóticos, recorrido às armas para forçar os mais fracos a crer, justificando o injustificável. Não aprenderam isso na palavra do Senhor. Não aprenderam isso no exemplo do Senhor. Tais desmandos nem sempre foram cometidos por hipócritas que simplesmente desejavam aproveitar-se da fé cristã. Também foram cometidos por cristãos sinceros, convencidos de que a expansão de sua fé justificava suas ações e que com isso serviam a Deus. Convencidos da verdade de sua fé, muitos creram que isso também era índice da superioridade de sua cultura e, com esse sentido de superioridade, destruíram nações, violando identidades e oprimindo indefesos. Esses assuntos, é isso que nós estamos lendo, e você tem no seu material aí de uma forma mais bem arranjada. Este é o conteúdo quando você estuda sobre história da missão cristã. Nós temos momentos gloriosos, nós temos momentos de grande exultação, onde a palavra do Senhor foi de fato apresentada e alcançou várias vidas e vários grupos e várias sociedades. Como nós acabamos de ler, a expansão do Evangelho levou a muitos lugares, escolas, hospitais, levou a muitos lugares uma nova ideia sobre como viver em família, uma nova ideia de como viver, de como ter saúde, de como buscar uma alegria. Leis foram estabelecidas, corrigindo distorções. O Evangelho foi chegando em determinados lugares onde havia muito pouca luz e muita treva. Mas o Evangelho também sofreu de maus usos, e a história da missão cristã fala disso também. O Evangelho sofreu maus usos, equívocos de interpretação e muitas situações que não eram da outorga do Evangelho, alterar ou mexer, foram acontecendo. Às vezes por pessoas bastante inescrupulosas, outras vezes por
por pessoas ignorantes no sentido de um entendimento mais claro do que a palavra de fato estava buscando. A história da missão cristã, falar de história, é falar de um misto desses momentos gloriosos e também de momentos decepcionantes, bastante tristes, onde o nome do Senhor, por um lado, era bastante exaltado e anunciado, de uma forma bastante eficiente, de uma forma bastante gloriosa para o reino do Senhor. Mas na mesma história cristã, da mesma história da missão cristã, temos momentos vergonhosos, difíceis de compreender, onde o nome do Senhor foi usado de uma forma totalmente equivocada. Mas quando estudamos sobre a história da missão cristã, precisamos entender e passar por esses dois momentos. Ainda cito que tudo isso confere ao estudo da história das missões sua importância e urgência. A história da expansão do cristianismo é, por sua vez, inspiradora e aterradora, servindo-nos de chamado e advertência. Chama-nos a seguir a linha esplendorosa daqueles que antes de nós deram testemunho de sua fé. E adverte-nos do perigo de imaginar que, por sermos cristãos fiéis, não precisamos nos preocupar com as consequências de nossas ações e de nossas atitudes. E nesses parágrafos que acabamos de ler, nós estamos recorrendo a Justo Gonzalez. Há um outro parágrafo importante nesse material que você recebeu. O estudo da história de missões é uma interessante aventura que nos leva a descobrir a trajetória missionária e a expansão da igreja cristã desde os seus primórdios até os nossos dias. Entre muitos heróis da fé, alguns se destacaram e se tornaram conhecidos para a posteridade. Outros tantos viveram e lutaram no anonimato, dando contribuição de igual importância. Eu quero ressaltar este aspecto. Nós, e muitas vezes em cursos, em pregações, muitas vezes nos ambientes religiosos, a gente fica falando e comentando e enaltecendo grandes homens e mulheres de Deus que foram missionários eficientes e efetivos, evangelizadores a toda prova, enfrentaram das mais difíceis lutas que se pode calcular, nas questões de ambiente, de cultura, de costumes, nas questões de alimentação, nas questões de temperatura, na dificuldade de trajetos, na dificuldade de transporte, na dificuldade de ter um texto que os acompanhasse, na dificuldade de serem entendidos por sociedades tão rudes, tão rudimentares. Mas estes homens e mulheres foram, de fato, embaixadores de Cristo, guerreiros em meios tão hostis e tão dificultosos. E é maravilhoso ver as suas histórias, nessa história da missão cristã. Mas nós também temos pessoas que não conseguiram ser tão bem-sucedidas assim. Às vezes por falta de entendimento. Às vezes muito mais preocupados com o crescimento de bandeiras e denominações do que, de fato, o crescimento do reino de Deus. Se atropelaram na sua própria missão. Mas há também um grupo de pessoas que só lá no céu saberemos de fato e os conheceremos, que são as pessoas que estiveram envolvidas na missão cristã, na evangelização, de uma forma anônima, de uma forma que os livros não descreveram, de pessoas que foram alcançadas por gente muito simples, que não quis, ou não conseguiu, ou não teve forma de aparecer, mas que o Evangelho apareceu, e que pessoas foram alcançadas pelo testemunho, pela pregação, pela vida destes. A história da missão cristã não os cita. Eles não têm registro de seus nomes, de suas histórias. Mas nós sabemos que eles existiram, que eles trabalharam, que eles levaram a fé à frente, a palavra que o Senhor havia colocado em seus corações. São histórias também abençoadoras e gloriosas, que a gente deve saber que existem na história da missão cristã. Continuo ainda, citando o Bértio, acima de tudo, no entanto, a história recorda a obra divina. Muitos semearam, muitos regaram, mas quem garantiu o crescimento foi o próprio mandatário da obra missionária, Deus. Nós estamos também chamados para este trabalho, semear,
regar, sabendo que a obra é do Senhor. Gonzales ainda diz uma frase que considero muito interessante. A igreja, como o povo de Deus, surge dessa missão e participa dela. A igreja nasce, mantém-se e transforma-se pela missão de Deus. Ao mesmo tempo, ela também é sujeito, ativo nessa missão. Isso é, a igreja discerne e descobre a atividade de Deus no mundo e dela participa. Ainda citando Gonzales, a história das missões, bem entendida, não é somente a história da expansão do cristianismo, mas também a história de suas muitas conversões, o que a igreja já tem aprendido e descoberto em diversos tempos, lugares e civilizações. A história da missão cristã é o registro desse momento de evangelização e de expansão da palavra do Senhor de seu reino. A história da missão cristã não pode ficar sendo observada só como se fosse algo muito distante e muito antigo. Às vezes me encanta ler as biografias desses homens que fizeram parte da história da missão cristã. É muito significativo ver como eles se entregaram a essa grande obra do Senhor. E são muito citados, e seus exemplos, e os seus momentos de oração, e as suas pregações contundentes, e traz um material e uma riqueza muito grande ao nosso cristianismo desses dias. Mas eu tenho pensado também, como é que vai ser registrado a história da missão cristã dos nossos dias? Como é que vai ser registrado a história da missão cristã baseado na sua vida, na sua denominação, lá na sua cidade, na cidade aí onde você está? Nós temos a informação de que estamos falando com alunos acadêmicos do curso de teologia da Unicesumar em várias cidades, em muitas cidades. Como é que está a história da missão cristã aí na sua cidade? Como é que está a história da missão cristã através da sua vida? Será que ainda nós vamos ficar lendo simplesmente materiais do passado, ficando assim todos emocionados com grandes coisas que estes homens e mulheres fizeram na história? Será que não vamos entrar para participar dessa história? É importante pensar sobre isso também. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes pessoas que assumiram, entenderam o chamado de Deus para as suas vidas. E hoje são listados como grandes heróis da fé, da pregação do Evangelho. Que o seu nome também conste numa lista dessas, que o meu nome também conste. Mas a gente precisa fazer algo, porque história é algo que se faz e se registra. É o registro daquilo que se fez. Nós precisamos começar a nos mexer mais. Né? E se o nosso nome não aparecer, não há problema algum. Que o nome de Cristo apareça e seja exaltado nesse sentido. A história de missões inicia, na verdade, na promessa de Deus de resgatar o homem caído através da descendência de Eva, proferida logo após a queda do ser humano no pecado. Mas em termos de uma divulgação do Evangelho pelos cristãos, as origens da obra missionária se encontram na igreja primitiva. E a igreja primitiva traz, sim, essas marcas do início das missões. Costuma-se dizer que o movimento missionário nasceu no seio da igreja primitiva, da igreja de Antioquia, a partir da iniciativa do Espírito Santo, levando a igreja a enviar a Barnabé e a Saulo para a sua primeira viagem missionária. Nós temos o registro disso em Atos, no capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eu quero ressaltar, nesse parágrafo que nós estamos citando e lendo com você, algo muito importante. Se diz em registro que a missão começa, a história da missão cristã começa a partir do Pentecostes, começa a partir dos primeiros missionários enviados e tal. Mas eu queria também chamar a sua atenção para a história
de um personagem bastante complicado, às vezes de nós entendemos todo o livro, todo o material, mas eu me recorro aqui a um grande missionário que nós temos registrado no Antigo Testamento, que pregou aos ninivitas, que é Jonas. Eu entendo Jonas como o primeiro missionário enviado a uma missão transcultural. Totalmente desafiado a pregar o amor de Deus a um povo bastante complicado, bastante muito inimigo do povo de Israel naquela época. Um povo que fazia grandes mazelas com a sociedade naquele momento. Jonas foi pregar aos ninivitas. Eu entendo como talvez um dos primeiros missionários, de fato, numa missão transcultural. Ele deve ser citado também na história das missões. Vale a pena a gente citar. Obviamente que missão cristã propriamente dita, a partir da palavra de Cristo, nós vamos ter, especialmente a partir dos registros de Atos dos Apóstolos. Então nós estamos citando aqui Atos capítulo 13. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, é importante observar também, já que História das Missões parte de textos que são registrados no livro de Atos, vale a pena mencionar que já no início desses textos, já no início dessa história da missão cristã sendo registrado, já aparecia as questões de obediência ao chamado, as questões de consagração de vida, as questões de envio da igreja, as questões de serem cheios e guiados pelo Espírito Santo, as questões de consagração de vida através de jejum, de oração. Vale a pena pensar sobre isso. A história da missão cristã, a história da evangelização, a partir especialmente da igreja primitiva, já é marcada por essa entrega ao Senhor, por essa obediência à palavra do Senhor, por uma consagração de vida, pela oração, pelo jejum, pelo envio que a igreja faz, pela obediência desses homens, sabendo do risco e do sofrimento que passariam. Mas a missão era maior, e eles criam e esperavam no Senhor, no Espírito Santo, o envio, a capacitação e que as portas se abrissem para que o Evangelho fosse sendo pregado e anunciado. Nós temos o registro de história da missão cristã, porque homens obedeceram ao chamado do Senhor, porque homens se consagraram ao Senhor, porque homens foram tementes a Deus e buscaram consagração de suas vidas, e porque homens foram tocados, enviados e capacitados pelo Espírito Santo. Falar da história da missão cristã é falar dessa capacitação que o Espírito Santo concedeu e concede a todos aqueles que se colocam em obediência ao chamado do Senhor. Vamos mais um pouquinho à frente. Nós fizemos um subtítulo, A Reforma e as Missões. Após mais de 1000 anos na sombra dos interesses políticos e econômicos, a igreja foi sacudida por um movimento de peso que gerou mudanças profundas e duradouras. Esta reforma protestante foi iniciada por Lutero no começo do século XVI, como com certeza vocês sabem. Tentativas anteriores tinham mobilizado partes da igreja por períodos mais ou menos longos, porém foi a partir da reforma protestante que uma parte significativa da igreja buscou uma volta aos conceitos neotestamentários de igreja e vida cristã. Oficialmente, a Igreja de Roma não aceitou as mudanças propostas pelos reformadores e os excomungou. O movimento, no entanto, era forte e conquistou regiões importantes, dando origens a diversas ramificações protestantes. O que vale a pena salientar aqui, que além de tudo aquilo que já vem falando aqui, a história da missão cristã passa também por um aprofundamento e um melhor entendimento da palavra de Deus. A reforma protestante é marcadamente um encontro com a palavra de Deus.
no seu sentido muito menos religioso, mas muito mais, numa interpretação muito mais fiel ao que o Senhor estava de fato anunciando e revelando na palavra. Houve muitas complicações, porque nem sempre o entendimento claro da palavra de Deus interessa a grupos e a pessoas. Mas é importante salientar que quando se fala da história da missão cristã, nós temos essa preocupação de um aprofundamento mais verdadeiro, mais real, no sentido do que a Bíblia de fato quer dizer. De uma hermenêutica muito mais bem estabelecida, muito mais bem feita. E aí a gente encontra um sentido mais claro do mandamento do Senhor, da palavra do Senhor. Reforma protestante faz parte da história da missão cristã. E não é só como um momento importante que a história registra, mas a história registra como um momento importante porque a palavra de Deus ganhou uma profundidade, uma interpretação muito mais madura, equilibrada, muito mais honesta com o entendimento. É óbvio que a palavra do Senhor se renova, a palavra do Senhor recebe nuances que o Espírito Santo, no seu entendimento, vai nos trazendo. Mas é bom saber que a história da missão cristã passa por um aprofundamento no entendimento da palavra do Senhor. Nós não podemos ousar pensar em missão e evangelização sem um fundamento claro da palavra do Senhor. Isso faz parte da história da nossa missão, isso faz parte da história da missão cristã. Em relação aos antecedentes históricos e razões para a reforma, temos que a pré-reforma de Wycliffe e de Hus deixou marcas na sociedade em que viviam, causando reações por parte do povo contra a relutância da Igreja Romana em aceitar as reformas propostas por eles. Então, destacam-se como mudanças significativas nesse período. Primeiro, mudanças geográficas, pelas viagens exploratórias de portugueses, italianos, espanhóis, entre outros. E nós sabemos que a missão cristã se aproveita dessas mudanças e entra por essas mudanças. Mudanças políticas também, pelas novas colônias que eram estabelecidas e a mediação de forças das potências colonizadoras. Nós também sabemos, se você fosse aprofundar numa leitura de textos sobre missão evangelística, ou missão da igreja, ou missão da história cristã, a história da missão cristã, você vai entender que essas mudanças geográficas aconteceram e elas foram oportunamente usadas pelos missionários, mas também houve as mudanças políticas, que desde a igreja primitiva já começou a gerar certas instabilidades. Há um texto de Michael Green, que é citado no material que você tem, chamado Evangelização e a Igreja Primitiva, onde ele ressalta em um determinado capítulo que essa instabilidade política na época de Império Grego e Império Romano foi muito oportuna para a expansão do cristianismo. A igreja cristã, que era nascente, né, a princípio confundida com uma renovação ou uma reforma da igreja judaica, mas depois entendida como uma nova proposta, nascimento de um novo povo, de uma nova igreja, a igreja cristã. Essa instabilidade política, onde gregos e romanos ali duelavam, foi gerando uma instabilidade na qual o cristianismo pôde florescer. Essas mudanças geográficas, essas mudanças do povo, também foram favorecendo que o cristianismo, que a palavra do Senhor fosse chegando em vários corações. Também houve também as mudanças econômicas, que também são favoráveis a essa história da missão, na inclusão de novos parceiros comerciais devido ao aumento das viagens pelos mares, mudanças religiosas, né? E aí, já pensando no tempo da reforma, a reforma estava inserida num contexto de questionamento dos dogmas religiosos da igreja dominante, havendo por parte de muitos um anseio de mudanças. No material que você recebeu, fala sobre isso. Mas essas mudanças também fazem parte do que a gente chama de história da missão cristã. Vale a pena ser observado. Entre as razões importantes para se buscar a reforma,
Os autores, e especialmente o autor que nós citamos aí, lista que as mudanças acima que criaram uma expectativa de reformas também na estrutura eclesiástica vigente. O sagrado, de repente, era passivo de questionamento e de novas interpretações. Obviamente que este é o que faz parte da reforma protestante, é esse questionamento para novas interpretações. A decadência moral da igreja também levou a um descontentamento geral por parte do povo e até uma parte do clero. Por quê? Porque havia já dúvidas do entendimento do que a igreja de fato estava querendo. Porque conforme a revelação da palavra vai acontecendo, uma hermenêutica, uma exegese mais apurada vai sendo feita. E essa palavra que começa a chegar na mão das pessoas, não só mais restrito ao clero, mas também agora ao povo. Começa a ser observado uma decadência moral muito grande na igreja, porque os seus interesses não se mostram interesses coerentes com a palavra de Deus, mas interesses escusos, que são agora questionados. E nessa explosão toda de acesso à palavra de Deus, essas pessoas começam a entender, na revelação bíblica propriamente dita, que o Senhor estava interessado em outras coisas. Né? E aí começam questionamentos muito importantes. A atuação do Espírito Santo, levantando homens com coragem para irem contra o poder político e religioso da Igreja de Roma. Gonzales vai dizer que a questão missionária revela uma dinâmica multidirecional, cheia de complexidades e lutas, que refletem e demandam um marco interpretativo coerente e justo. Nesse sentido, nossa história não é de triunfo eclesial, mas de encruzilhadas e complexidades que têm afinidades com a cruz, e de transformação e esperança que deixam ver um lampejo da ressurreição. Muito importante esse parágrafo do Justo Gonzales. E aí nós temos um outro capítulo, um outro subcapítulo, chamado O Grande Século das Missões Cristãs. Ele é todo mais bem apresentado no capítulo que você tem aí, e inclusive nas literaturas que a gente sugere que você leia. Mas o grande século missionário, num período que compreende os anos de 1792 a 1914, pertence às épocas mais brilhantes da história da igreja. Sabe, aquelas biografias, aqueles materiais que são muito citados em cursos e pregações, acontecem em grande parte, se não todos, nesse período de 1792 a 1914. São momentos brilhantes da história da igreja e especialmente da história das missões. Um movimento missionário sem igual é registrado pela história neste tempo. Desde os tempos dos apóstolos, caracterizou esses 122 anos onde a determinação, a coragem, a fé, o sucesso acompanharam a maioria dos pioneiros e seus sucessores. Temos então que a história contemporânea de missões mundiais, viés protestante, está marcada por duas fases distintas. Quando o Kenneth Latourette afirmou que o século XIX foi o grande século das missões. É fácil de observar e é fácil de concordar com ele. Todos os grandes nomes que nós falamos e conhecemos vêm desse período. O despertamento missionário ocorrido naquele século recebeu grande influência dos irmãos morávios, cujo líder, o conde Van Zinzendorf, havia sido influenciado pelo pietismo. E aí, irmãos, vale a pena você acompanhar o material e ir lendo com calma, parágrafo por parágrafo, e também as citações de materiais que a gente fala, para te auxiliar. Mas esse movimento deu uma nova vitalidade às missões, devido às suas peculiaridades características. Primeiro, cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo e com total amor à família humana. Isto nasce também do pietismo. E especialmente nesse tempo histórico, de história da missão cristã, esses são os aspectos que conduziam a cabeça, o pensamento das igrejas e dos missionários daquela época. Cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo e com todo amor à família humana. Um outro aspecto que era uma diretriz desse período: cada cristão é um missionário e deve compartilhar sua fé onde está. E cada missionário é um trabalhador e sustenta a si próprio e sua família. Se você for ver
que estas eram as prerrogativas que conduziam a missão, especialmente nesses séculos que nós estamos citando, eu queria que você relesse e que você respondesse aí no seu coração se nós estamos perto disso hoje ou longe disso. Nosso entendimento passa por isto. Cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar, com total amor à família humana. Será que hoje passa, na história que nós estamos desenvolvendo da missão cristã, que cada cristão é um missionário e deve compartilhar sua fé onde quer que ele esteja? Será que isso nos toca de perto hoje? E ainda mais significativo, cada missionário é um trabalhador e sustenta a si próprio e sua família. Será que nós temos esse entendimento? Vale a pena essa reflexão. Gosto muito de citar o Pacto de Lausanne. Aqui no nosso material explica um pouquinho melhor Lausanne. Lausanne, uma convenção das igrejas mundiais de 1974, aonde traz como direcionamento para as igrejas a preocupação com a evangelização, a missão cristã. Há grandes personagens que aparecem na história em Lausanne. E no Pacto de Lausanne nós encontramos, por exemplo, evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. Mas a evangelização, propriamente dita, é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a vir a Ele pessoalmente e assim se reconciliarem com Deus. Ao fazermos o convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Jesus ainda convida todos os que queiram segui-lo a negarem a si mesmos, tomarem a cruz e a identificarem-se com a sua nova comunidade. Ainda, os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e o serviço responsável no mundo. Eu queria muito pedir a você que, por favor, relesse este Pacto de Lausanne. Sublinhasse o que você considera mais importante. Mas eu, particularmente, considero itens como... É no Pacto de Lausanne que ainda se fala que na evangelização também deve-se ter o discipulado, que eu entendo como aquele ensino que vai acompanhando o evangelizado. E também ressalto a questão de que a evangelização deve ser cobrado isso das pessoas, na missão, na evangelização. A obediência a Cristo, o ingresso na sua igreja e um serviço responsável pelo mundo. Nós temos que entender isso. E nós vamos falar também sobre missão integral. Aí, aqui só como citação, no material de uma forma um pouco mais abrangente. A missão integral, nos seus aspectos gerais, nas suas verdades básicas, diz que o compromisso do compromisso com todo o conselho de Deus, na missão não se deveria fazer da Bíblia um picadinho, onde e quando se trabalha com a Bíblia como um critério de seleção limitante. A Bíblia quer e precisa ser considerada na sua totalidade. Sabemos disso, pregamos sobre isso, falamos disso. Precisamos ver se estamos vivendo isso. Também vale dizer que a missão da igreja leva em conta a pessoa na sua totalidade, bem como o contexto no qual a pessoa vive. A pessoa veste a roupa da encarnação. Isso quer dizer que na teologia da missão integral se propõe mesclar a ação social com o evangelismo, entendendo o ser humano em sua totalidade, como criação de Deus, isto é, com suas características, com suas necessidades físicas, materiais e espirituais. Missão integral é um tema polêmico. Não deveria ser, mas se tornou. Então vale a pena um estudo mais apurado para um entendimento. Não é um assistencialismo, mas uma assistência social. E se você for olhar na história da missão cristã, os reformadores e também os que evangelizaram, os que se envolveram de fato nessa missão, especialmente no século XIX, são pessoas que movimentaram, mexeram com a sua sociedade para a sua melhoria. E isso também deve ser considerado. Nessa perspectiva, busca-se chamar a atenção para a alienação que muitas vezes se percebe nas práticas de fé existentes na grande maioria das comunidades e nas atitudes das pessoas.
Não sei se concorda comigo, mas eu percebo uma grande alienação nesse sentido de missão, de evangelização, de uma leitura correta e eficiente da sociedade. Também temos aqui um outro subtítulo, o paradigma da missão integral. Em outras palavras, o senso comum associa missão integral com evangelização somada à ação social, como uma perspectiva reducionista. Apesar de lógica, compromete-se com as causas da justiça social, tanto para adquirir o direito de anunciar o Evangelho, quanto para dar credibilidade às suas ações evangelísticas, pois o que importa mesmo é a conversão das pessoas e o crescimento da igreja. Uma reflexão a respeito do conceito mais fundamental da teologia, ou movimento da missão integral, expresso no tema central do Pacto de Lausanne, a saber, o Evangelho todo, para o homem todo, nos levará muito além das fronteiras definidas pela relação evangelização e responsabilidade social. Talvez o que nos falte seja o entendimento disso, do Evangelho todo para o homem todo. Isso deve ser melhor entendido, melhor aprofundado. Também temos o paradigma do Evangelho integral. Para quebrar o paradigma missão integral igual a evangelização mais responsabilidade social, que muitas vezes se reduz o entendimento simplesmente a isso, propõe a substituição do termo missão integral por Evangelho integral. Por Evangelho integral, quero dizer, primeiro, o Evangelho como lente para a leitura da vida na sua totalidade, ou seja, ler a vida e a sociedade a partir dos óculos desse Evangelho. E também o Evangelho aplicado a todas as dimensões do ser humano, não só de salvar almas, como se dizia muito e se diz ainda, mas salvar o ser humano, que tem as suas complexidades no seu emocional, no seu físico e também nas suas questões espirituais. E ainda reforçando a ideia de que o Evangelho é aplicado a todas as dimensões das relações humanas. E o Evangelho é aplicado a todas as dimensões da vida em sociedade. E o Evangelho como realidade que afeta todas as dimensões do universo criado. O Evangelho é o que dá a base, o sustento para essa missão integral. Escreve Padilla que o Evangelho não é uma verdade abstrata que podemos reservar para a vida privada, mas sim a revelação de Deus, que assume forma humana, pessoal e comunitária em nossa situação concreta e nos transforma em testemunhas suas, em nosso próprio contexto social e até no último lugar da terra. É incrível este texto. O Evangelho não pode ser uma verdade abstrata, ele não é. E não pode ser tratado assim. E nós não podemos reservar este Evangelho para uma vida privada, particular, mas sim transformá-lo de fato na revelação de Deus, que assume a forma humana, pessoal e comunitária em nossa situação concreta e transforma em testemunhas suas, em nosso próprio contexto social e até no último lugar da terra. A expressão Evangelho integral representa o melhor espírito de Lausanne e do movimento da missão integral, a saber, o Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Esta é a afirmação construída no Pacto de Lausanne, lá na Suíça, em 1974. E aí, já concluindo nossa unidade, a missão integral na América Latina. Afirma Padilla que o desafio do terceiro mundo é um desafio aos ricos, aos seus valores e ideais, às suas ambições e normas, seus pressupostos e seu estilo de vida. E a resposta a este desafio não pode ser dada somente em termos de atividades caritativas e programas de ajuda. Ela tem que acontecer em termos de uma redistribuição das riquezas que responda às exigências da justiça social. Bom, aqui Padilla escreve baseado nas questões da América Latina. E talvez seja nessas defesas, nessas ênfases que os autores da Missão Integral dão, que haja uma certa confusão, que haja um certo desgaste. Mas vale a pena você ler com cuidado, vale a pena você entender de fato o que eles estão propondo neste material. E os países pobres da Ásia, África e América Latina têm em comum um sistema econômico baseado no intercâmbio de produtos industriais por produtos agrícolas, um sistema que lhes foi imposto pela Europa durante os séculos XVIII e XIX e que os deixou abandonados. Para eles, não há saída, a menos que as nações ricas vejam o crescimento econômico não é um fim, vejam que o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. E que a vida econômica somente tem sentido no contexto da solidariedade,
a mordomia e a responsabilidade humanas. A missão cristã se orienta para o desenvolvimento de toda a pessoa e de todas as pessoas. Portanto, inclusive, a formação de um novo estilo de vida, um estilo de vida feito para permanecer, baseado em novos métodos de produção e novos padrões de consumo. E aí, aponto já em considerações finais. O chamado cristão é para que todas as dimensões da vida sejam santificadas, tornadas sagradas, isto é, desenvolvidas e experimentadas, de modo a se conformarem ao caráter e aos propósitos de Deus. O Evangelho integral é a expressão que passo a usar para me referir ao desafio de sujeitar a Deus todas as dimensões da existência humana. Então, na nossa conclusão, eu quero chamar a sua atenção para estude um pouquinho melhor sobre a questão de missão integral, evangelho integral. Faz parte da missão, da história da missão cristã. É bom que você leia as biografias de grandes homens e mulheres de Deus pela nossa história. Mas é bom que você entenda também o tempo em que estamos vivendo. A missão integral chama muito a atenção para isso, o tempo que estamos vivendo, a situação em que as pessoas estão passando. Pessoas ao nosso redor, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós assistimos pela televisão, estão carentes, necessitadas. Precisam de Deus, precisam de uma palavra, precisam da salvação. Muitas delas também precisam de alimento, saúde, trabalho, escolaridade. Isso faz parte, porque o nosso Deus é Deus para todas as dimensões do ser humano. E nós, como igreja, precisamos nos atentar para isso também. E volto a dizer que a história da missão cristã nos deixa comovidos com exemplos e testemunhos de grandes homens e mulheres. Seus nomes estão escritos nessa história. Mas também há uma quantidade imensa de nomes de homens e mulheres que entregaram sua vida, obedeceram o chamado do Senhor, foram fundamentais em vários lugares desse planeta, testemunhando, evangelizando e falando do amor de Deus. Seus nomes não estão citados, talvez, em livros da história da missão, mas com certeza são nomes conhecidos por Deus, são nomes registrados no livro da vida, são nomes que mudaram a história de muitas outras pessoas. Talvez você, aluno do curso de teologia da Unicesumar, esteja numa cidade tão pequena e tão distante aqui de Maringá. Talvez você esteja num lugar de tão pouco capricho e tão pouca condição. Mas você tem um chamado de Deus na sua vida para ser luz neste lugar, para que a história da missão cristã continue e se perpetue. Talvez o seu nome não conste em livros muito famosos da história da missão, mas com certeza o seu nome, a sua história, o seu trabalho, a sua obediência, o seu chamado, a sua missão é conhecida de Deus e de pessoas que são alcançadas por você. Que você se envolva de verdade nessa missão e que o nome do Senhor é que seja glorificado sempre. Que a gente trabalhe de fato para o reino e que essa história da missão cristã não se encerre no século XIX em livros lindamente escritos, mas que essa história da missão cristã possa estar sendo escrita hoje, no século XXI, através da minha vida e da sua vida. E que a história da missão cristã possa dizer que vencemos barreiras, vencemos dificuldades e apresentamos o amor, a palavra, o testemunho do Cristo, que a todos quer salvar, a todo homem. O Evangelho nos ensina assim. Eu quero encerrar essa unidade 2 agradecendo a você por estar conosco, estar aí nos ouvindo. Leia o material com atenção, se interesse por esse tema e aceite esse desafio sobre a sua vida. Você, que como eu, também recebeu um chamado do Senhor. Vamos escrever a história da missão cristã. Há muito ainda por fazer, há muitos ainda por alcançar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar deste lado aí, nos ouvindo. Que você descanse, que você possa meditar naquilo que foi falado. Deus abençoe a sua vida e te aguardo na unidade 3. Um abraço.